Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vou estar lendo 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é fácil dar graças em tudo, mas precisamos compreender que Deus está no controle de tudo, em toda a situação das nossas vidas. Entender que Ele é soberano e Ele é fiel. Devemos ser gratos pela nossa família, pelos nossos amigos. Devemos ser gratos pelo fato de tudo isso que está acontecendo. Deus não tem deixado faltar nada a nós. Ele tem cuidado da gente até nos mínimos detalhes das nossas vidas. E o mais importante, devemos ser gratos por fazer parte da família de Deus, de um Deus maravilhoso que cuida de nós. Eu vou estar orando agora para darmos início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, ó Deus, que mesmo nós não podemos, Senhor Deus, podendo estar na igreja, Senhor Deus, o Senhor tem movido, Senhor Deus, caminhos para podermos estar falando do teu amor, estar ouvindo do teu amor, Senhor Deus, falando do teu amor àquelas pessoas que ainda não te conhecem. Guarda, Senhor, nossos corações e nos ensina, Senhor Deus, a cada dia ser mais gratos, a cada dia, Senhor Deus, ser mais grato a Ti, Deus e Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do André, Senhor, que tem trazido a palavra, Senhor, a nós. Guarda ele, ampara, guarda a vida da sua família, Senhor Deus. E que a palavra que ele vai trazer agora, Senhor Deus, possa ficar gravada em nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. One day every tongue will confess you are
pessoal, paz do Senhor, estamos aqui de novo. Como vocês já viram no vídeo dos aniversariantes, né? Hoje nós temos o Natan, que é neto da Ana e do Cláudio, nossos amigos lá do Brasil. Temos o Juan, esposo da Vanessa, nossos queridos. E também o Daniel, da Vânia, né? E da Gigi e da Belinha. E nós desejamos os nossos parabéns, né? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. E eu gostaria também de orar por eles e por cada um que está fazendo ou vai fazer aniversário essa semana. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, do Natan, o neto da Ana, Senhor, e do Cláudio. Abençoa a vida dele, Senhor Deus, guarda, Senhor, com as tuas mãos. Lá no Brasil, onde ele está, Senhor Deus, desejamos toda alegria, toda paz, Senhor Deus, sobre a vida dele. Também ao Juan, Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida dele, Senhor, abençoa, guarda, Senhor Deus, no nome de Jesus. E também, Senhor Deus, sobre a vida do Daniel. Guarda, abençoa e derrama das tuas bênçãos, Senhor. E sobre todos aqueles que fazem ou vão fazer aniversário essa semana, abençoa no nome de Jesus. Derrama uma bênção muito especial na vida dos nossos irmãos. Amém. I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears faith. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship, he hears faith. Awaken my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awaken my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. That changes things, the sound of his people on their knees. Awake up, you slumbering, it's time to worship him. Awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. And when he moves, and when we pray, where should a wall now stands away, where every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the boughs of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. Hey, oh, let the King of Glory enter in. Hey, oh, fall down on your knees and worship him. Hey, oh, let his praise rise up, don't hold it in.
passar um vídeo de apresentação em comemoração ao Dia dos Pais, que é amanhã, domingo. E o vídeo vai passar, né, e vocês vão ver que vai ter muitos papais da Link Church, mas nós estendemos esse vídeo, esse parabéns a todos os pais, né, que vão estar assistindo esse vídeo. Se a gente estivesse no nosso culto, né, na nossa igreja, a gente com certeza ia estar dando aquele presentinho especial, né, com muito amor para vocês. Mas como não podemos, não vamos deixar passar em branco. Então, assista o vídeo e feliz Dia dos Pais para todos. Esperamos que vocês gostem. Qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez desde o início. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm.
por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Irmãos, vamos aos nossos avisos e você vai perceber nos avisos ali que vai ter do nosso projeto Barnabé, que eles estão agora, o Brasil está passando uma nova fase. Eu acredito que para a semana que vem a Mila vai estar mandando para nós, que é a coordenadora do projeto lá no Brasil, vai estar mandando para nós um vídeo. Ela está preparando algumas coisas. Hoje a gente vai apresentar algumas coisinhas, algumas fotos. Então para a semana a gente vai estar preparando isso. Eu agradeço de coração a todos os irmãos que têm cooperado com o projeto Barnabé. Que Deus possa abençoar a sua vida. O Thiago mais uma vez fez um projeto bonito aí e conseguiu arrecadar mais um dinheiro para o projeto também. Isso é muito bom. No momento lá eles estão fazendo aquilo que é possível, como nós aqui. É um momento difícil para eles lá também. E eu acredito que vai ser muito útil agora na retomada, porque a gente sabe que a dificuldade econômica ela aparece depois. Então vai ser uma grande bênção para que eles possam estar desenvolvendo o projeto. Então eu quero agradecer a muitos irmãos que, por exemplo, não estão na nossa igreja e nos abençoam nesse projeto, confiam no projeto Barnabé. Deus abençoe a vida do Tiago, não é a vida da Bel, aí que eu sei que eles olham com muito carinho para esse projeto. Muito obrigado a todos os irmãos que contribuem mensalmente nesse projeto. Deus abençoe cada um e vamos então aos nossos avisos.
A paz do Senhor a todos. Eu espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam passando por esse período que eu acredito que tem a sua dificuldade para cada um de formas diferentes. Mas eu espero que ao estar fazendo essa minha pregação hoje e estar fazendo esse culto possa encontrar você aí do outro lado, bem, com esperanças, com o coração colocado no Senhor, mesmo em meio talvez à sua dificuldade, ou talvez a um momento difícil pelo que você passa, ou pelo que você vai passar em algum tempo daqui para frente, talvez algumas decisões que você tem que tomar. Então, eu espero que essa palavra ou essa porção de que nós estamos estudando em Atos 27, que você pode abrir aí já, hoje nós vamos estar terminando esse capítulo de Atos 27, eu quero que o Senhor realmente possa te abençoar e que você possa mergulhar comigo nessa história e nós pararmos para olhar para esse quadro tão lindo aqui, deste momento, desse grande homem de Deus que é o apóstolo Paulo. Então eu convido você a fechar os teus olhos para a gente pedir para o Senhor, nesse momento, trazer quietude, que Deus abra o nosso entendimento, abra o seu entendimento, ao meu entendimento aqui também, para que eu possa passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e na minha vida, e que eu possa ser usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para falar ao teu coração na sua necessidade. Todos nós somos diferentes, mas Deus ele conhece muito bem quem nós somos. Então eu espero do fundo do meu coração que este culto, este momento, seja um momento que Deus fale mais uma vez contigo. Então fecha os teus olhos. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que assistem os nossos cultos, que já viram os louvores, tiveram a oportunidade também, Senhor, de participar, como muitos dos nossos irmãos têm participado nos cultos. E agora nós queremos, Pai, descansar o nosso coração e pedir que a Tua voz fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu falo, Senhor, primeiramente, Deus, eu quero que o Senhor realmente não somente use a minha vida, mas que eu possa também, Senhor, aprender mais de Ti, que o Teu Espírito Santo venha nesse momento me ajudar, Deus, a poder passar esta palavra e atingir os corações e as necessidades. Deus, nós precisamos ter firmeza, precisamos ter solidez e precisamos estar bem firmes mesmo, Senhor, para enfrentar estes momentos, que são momentos que requerem de nós muita atenção, muito cuidado e muito zelo. Eu te peço, Senhor, fala conosco. A Tua palavra, ela é realmente maravilhosa, ela abre os nossos caminhos, ilumina os nossos caminhos e traz uma nova direção para nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Entrego cada vida onde eles estiverem agora, ouvindo esta palavra. Amém. Bem, Atos 27, nós passamos pelo versículo 33, 34, 35, 36 e 37, que é onde Paulo ali, então, semana passada falamos isso, ainda à noite ele parte o pão, com aqueles homens praticamente desesperados, 14 dias, na 14ª noite ouvem aquele barulho de que está chegando a terra e estão desesperados. E Paulo ali, ele traz uma palavra de ânimo, e é interessante que até eles, antes de comerem o pão, eles já estavam reanimados pela palavra de Paulo. Então Paulo parte o pão e eles comem juntos o pão. E aqui no versículo 37 diz, que terminamos semana passada, estavam a bordo 276 pessoas. É um número elevado, são muitas pessoas que estavam passando aquela situação. Não era um barco pequeno. Às vezes a gente faz na nossa mente uma embarcação pequena, mas você imagina uma embarcação com 276 pessoas, mais a carga. Então hoje nós vamos continuar no versículo 38 para darmos sequência. Abra aí a tua Bíblia comigo. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. O que eles fazem aqui agora? Comem, revigoram as suas forças, porque estavam sem comer, por causa de todo o estresse que eles estavam passando, e agora eles veem que há necessidade de jogar o restante do trigo embora, porque o barco era um barco de comércio, ele tinha passageiros, e eles já haviam jogado parte da mercadoria, você lembra disso?
eles já haviam jogado parte da mobília do barco, parte do navio que era usado até para reformar a lona, tudo aquilo que produzia peso para o navio, que se encharcava de água, eles estavam atirando fora. E as coisas, as mobílias do navio também. E agora, por último, o que estava era o trigo, o restante do trigo. Só que eu fico imaginando, esse trigo agora praticamente já arruinado, que a gente vem lendo e vendo que a umidade, o frio, as águas, o navio se desfazendo. Então provavelmente essa carga já estava condenada, já estava se estragando por causa da água do mar e já talvez nem servisse mais para o consumo. E eles agora já nem estão mais preocupados em comercializar, eles estão preocupados na sobrevivência, em manter-se vivos. Eles precisavam aliviar o restante do peso. Então jogam fora esse restante. Até o barco salva-vidas nós vimos na semana passada que já estava sendo motivo de discórdia, de problema, porque alguns marinheiros queriam fugir e aí colocariam a risco o barco também, por causa que não teriam homens hábeis para dirigir o barco. Eles jogam fora também até o barco salva-vidas, que no início era muito importante para eles. Então, seguindo no versículo 39, podemos dizer enfim, eu coloquei a famosa frase, terra à vista. Um sinal de esperança, que para mim quando eu falo, eu estou vendo a terra, é porque eu já estou conseguindo enxergar. Até então eles não conseguiam, eles ouviam um barulho estranho que a água estava batendo, agora eles conseguem perceber. E o versículo 39 diz, quando amanheceu, desorientados, não é? Eles estavam, então quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Vou ler numa outra versão que nos ajuda aí. Hoje a gente tem várias versões em linguagens mais atuais, ou talvez uma linguagem que a gente possa entender melhor. Eu fui até na Corrigida Fiel, que geralmente é uma linguagem um pouco mais antiga. Ela diz o seguinte, e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. Eles vêm lá à frente, eles não conhecem a terra, e isso para eles também nem é importante, porque o que eles querem é terra seca, para eles conseguirem chegar, porque o mar continua bravo, a gente vai ver isso que não parou ainda, não tire da mente que agora o mar está tranquilo, é só eles chegarem, não, a situação ainda está caótica para esses homens. E eles consultaram-se sobre se deveriam encalhar o navio na praia. Então essa é a versão corrigida. Agora você lembra quando eu li os versículos 25 e 26 já há um tempo atrás e falei algumas vezes sobre isso, quando Paulo ele diz em Atos 27, 25 e 26, tenham ânimo, senhores, eu creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito, que a gente vai parar numa ilha, ser arrastado para alguma ilha. Eles não sabiam, Paulo não sabia que ilha era, a princípio não é revelado. Mas eles vão chegar então numa ilha, e disso Paulo tinha plena certeza. O momento para esses homens agora era extremos, toda a força e tentativa seria de chegar nessa praia, eles entram nesse consenso. Então, no início esses homens tinham escolhido o caminho, eles estavam até escolhendo o melhor porto para eles colocar o navio. Davam para eles ter essa escolha, agora já não dá mais. Agora esses homens têm que seguir um caminho só. Existem momentos na nossa vida que é a mesma coisa. Tem momentos que a gente escolhe datas, momentos, o que a gente vai fazer. Hoje a gente vê que já não tem mais como a gente escolher muitas coisas. A gente está tentando ver se as coisas voltam a uma normalidade. Antigamente falava, eu não vou trabalhar de domingo, eu não vou trabalhar de sábado, mas às vezes para voltar a uma atividade, hoje a gente não está nem escolhendo. O importante é a gente arrumar um trabalho, é a gente arrumar alguma coisa para fazer, pelo menos para começarmos a voltar a uma normalidade de vida. As pessoas, algumas pessoas que eu conheço, tenho conversado, estão num momento bem delicado, um momento desesperador, precisam tomar uma decisão, talvez trocar de empresa e procurar uma coisa mais sólida, porque viram que nesse momento o que eles estavam, aonde eles estavam, não era tão sólido assim. E eles veem que, puxa, olha, o momento que eu mais precisei eu não pude ter o apoio, às vezes de uma empresa, ou às vezes de algo. Então a situação é extrema para nós na nossa vida. E existem momentos que a gente não tem como ficar escolhendo. A gente vai pegar a oportunidade, agarrar a oportunidade. Esses homens aqui,
eles agarram a oportunidade nessa situação extrema, onde o navio está realmente fazer quase o barco despedaçar, a gente vai ver isso. Agora veja na sequência, interessante, tudo aqui ele bate com a gente no nosso dia a dia e no nosso mundo. Veja a sequência de manobras que esses marinheiros eles vão fazer. É narrado a seguir. Lucas ele vai narrar isso com sucessão de detalhes, não é? Magnífica as manobras. E se a gente para entender, a gente desenvolve um quadro. A gente consegue entender bem o contexto. E aqui dá para entender também o porquê Paulo diz no versículo 30 para o centurião não deixar que aqueles marinheiros fugissem no barco salva-vidas. Corta o barco porque a gente precisa, senão ninguém se salva. Então era necessário o cumprimento do término da viagem para que ninguém se perdesse. Então Deus dirigia a situação, Deus dirigia as habilidades, como falamos na semana passada, para cumprir os seus propósitos. Paulo está aqui no lugar certo, aqueles homens estão vivendo um momento delicado, difícil, e Deus coloca as peças certas nos momentos delicados e difíceis e levanta realmente com autoridade para dar uma direção. Irmãos, somos cristãos, precisamos ter isso na nossa mente. Somos servos de Deus, precisamos buscar a orientação de Deus. E precisamos buscar a orientação de Deus para nós e orientação de Deus para outras vidas. Estamos como a serviço desse reino de Deus para ajudar. E seria aqui uma grande lição para todo mundo. Versículo 40, então, para a gente caminhar para o final. Cortando as âncoras, presta atenção. Deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O tiro destes homens deveria ser certeiro. Eles não poderiam perder essa oportunidade. Era uma oportunidade de ouro. Tudo que eles já podiam ter feito, aliviar peso do navio, tudo já foi feito. Agora é chegar na praia. Não tem mais barco salva-vida, não tem quase nada mais para eles utilizarem. É simplesmente agora toda a tática, todas as técnicas para chegar na praia. E veja essa sequência de manobras. Primeiro, o que eles fazem? Cortando as âncoras, eles deixam a âncora no mar. Lembra mais no versículo acho que 29, eles quando jogam as sondas no mar para ver, eles viram 37 metros, depois 27 metros, e eles percebiam que estavam chegando mais perto da costa, da encosta. E eles logo em seguida também jogam as âncoras para que a velocidade do barco reduzisse e o barco ficasse parado, para não chocar com as rochas. Agora até essas âncoras para eles estão com as âncoras ali segurando o navio. Então eles vão pegar, vão cortar essas âncoras, mas eles fazem tudo simultaneamente. Ao mesmo tempo, o que eles fazem? Eles desatam ao mesmo tempo, versículo 40, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, a direção do navio, ela era presa, porque o mar estava agitado e aquilo, a força da água batendo, não é? Nos lemes, batendo no que dirigia o navio. Então, eles amarram os lemes. E nesse momento que eles fazem, para eles terem uma manobra, poderem manobrar o navio, eles agora vão cortar. Então tem que cortar simultâneo as cordas e cortar simultâneo também os lemes. E também no versículo 40, na parte C, diz: e então alçando a vela da proa, vê? Eles cortam as âncoras, eles desatam ao mesmo tempo a direção para que eles pudessem manobrar, e alçando a vela da proa ao vento, na direção do vento, dirigiram-se para a praia. Era uma vela pequena, que eu já até falei nisso, que eles erguem na frente, que não é sempre que eles têm. Tem o mastro principal, a vela principal, e uma vela pequena na frente. Então, vê que eles combinam todas as sequências de técnicas do navio, dos marinheiros, para eles poderem chegar aonde? Na praia. Eu me lembro aqui, talvez você já pegou avião, nós que já estamos aqui desse lado, já andamos algumas vezes de avião. Quando o avião ele vai e sai do aeroporto, que ele está saindo para ele levantar voo, ele embica na pista, você lembra disso, né? Nós estamos sentando, nós começamos a ouvir a turbina do avião começar a fazer um barulho imenso, a gente sente que a pressão do avião está aumentando. Por quê? Porque ele tem que ter uma certa velocidade para ele levantar voo, é a aerodinâmica. Só que ele não sai do lugar, ele está preso, as turbinas estão a todo vapor. E de repente ele solta o freio, não é?
do avião e o avião sai em uma disparada que você chega a grudar na cadeira, dependendo do tempo, a gente gruda na cadeira por causa da pressão que é aquele momento. Esses homens estão mais ou menos fazendo a mesma coisa. Eles seguram o navio, ao mesmo tempo eles cortam tudo, porque aquilo tinha que ser como um tiro só. Porque desse tiro, de chegar naquela praia, dependia a vida e a morte desses homens. Então, vê, versículo 41 agora. Eu coloquei perigos extras, porque você pensa, agora vai dar tudo certo, porque eles são habilidosos, o barco vai chegar lá, aliviar o peso. A situação vai ficando complicada. Vê, 41. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa, que é a parte da frente, encravou-se e ficou imóvel. E a polpa, que é a traseira, a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Vê, que situação. Não conseguem chegar na praia, encalham num banco de areia, a parte da frente embica nesse banco de areia ou nessa pequena ilheta. Aqui é Malta, nós vamos ver no final que a ilha é Malta. Eu já estive nesse lugar, mais ou menos assim, dá para ter uma dimensão de como a situação não foi fácil para aqueles homens. E ele agora encalha a parte da frente e a parte de trás está sobre a ação das ondas. Veja o perigo. Perigos aqui. Ser pego pelas forças contrárias, porque eles estão passando. A ilha de Malta, ela tem 3 ilhas. A primeira ilha é a principal, é Malta. No meio tem ali uma ilhinha pequena, chama Comino, que é onde tem a Blue Lagoon, onde tem muito turismo ali. E logo em seguida tem uma outra ilha que chama Gozo. Então é Gozo, Comino e Malta. E eles estão fazendo essa parte, na verdade está nessa direção, é Malta, é Comino e Gozo, pela direção que eles estão indo, não é? Aqui eles são pegos, em algumas versões como a Almeida Corrigida Fiel, por 2 mares. Num lugar de 2 mares eles são pegos. E ali vai jogar ele, vai desviar ele dos caminhos. Outra versão, que é a versão revisada em imprensa e corrigida, diz onde 2 correntes se encontravam. Que é onde vários mares ali se encontravam, porque é uma passagem no meio. Então provavelmente na hora que eles estão chegando eles pegam uma corrente. E essa corrente acaba empurrando eles um pouco mais e tiram eles daquela meta que eles estavam chegando. Então o navio não conseguiu atingir a praia. E a gente vai até colocar um mapa para você ver mais ou menos aonde é que Paulo chegou e as outras ilhetas. Vai ver uma ilheta pequenininha que é Comino no meio e uma segunda ilha que é Gozo. Então provavelmente aonde Paulo eles encalham é em St. Paul's Bay ali, onde tem essa ilha onde ele encalhou, que tem até a estátua de Paulo ali. E ali onde eles acabam encalhando, nessa região, alguns metros eles teriam que nadar para chegar na mainland, ou na ilha principal, que era a ilha de Malta. Então essa ilheta pequenininha, bem pequenininha, ela fica em St. Paul's Bay, mas não, ela tem um corredor para você passar. Então é interessante que esses homens acabam, puxa, vai cair justo nessa ilha pequenininha, até nisso não cooperou para eles. Agora, há um outro perigo, além dele ser pego de surpresa, além das correntezas, como na nossa vida, por exemplo, a gente está querendo seguir um rumo e de repente vem correntes contrárias e não nos permite, traçamos todos os objetivos, estamos fazendo tudo certinho e não nos permite. Mas não quer dizer porque nós não chegamos ali no ponto que a gente está, Deus não está nos ajudando, Deus não está conosco, o momento é de dificuldade, mas temos que continuar a confiança em Deus. E Paulo aqui, ele está certo, independente de tudo, fico imaginando dentro desse barco com o Paulo, a situação não deu na ilha, deu numa ilheta pequena, mas Deus falou que nós vamos chegar naquela ilha. Então a história continua. Há um outro perigo aqui, o perigo do barco agora que acaba sendo destruído. Definitivamente a parte da frente encalha, a parte de trás ela começa agora a sofrer o impacto das ondas. A Almeida Corrigida Fiel, fui buscar em algumas versões, diz a popa abria-se. Então você já imagina a cena, a água chocando, ela ia se desfazendo. A outra Almeida Revisada Imprensa Corrigida diz o quê? Mas a popa se desfazia com a força das ondas. E se você se lembra das aulas de ciências que a gente já fez,
a força do mar, das águas, é a força mais potente praticamente do mundo que a gente tem, da força da natureza. Mais que o vento, mais que o fogo, porque quando a força da água vem, o poder destrutivo dela é tremendo. Imagina então um barco de madeira agora encalhado num banco de areia, ali é uma ilha, tem as suas pedrinhas, né, que o barco fica, e a água batendo, desfazendo o desespero destes homens. E tem até um cartoon, ou uma figura de um website que eu recebi, que o website é sobre psicologia, que eu acompanho, e eu recebi esse desenho, e esse desenho eu guardei até para esse momento, que ele fala o seguinte: não estamos no mesmo barco. Aqui a gente está na história de Paulo entrando com ele no barco, mas trazendo isso para a nossa vida, nós não estamos no mesmo barco, que era o que esse desenho fala, mas estamos na mesma tempestade em condições diferentes. Todos nós estamos hoje vivendo em cada canto, Itália, Brasil, Suíça, Portugal, a América, aqui no Reino Unido, na França, em vários lugares, na Espanha, vivendo um momento agora de situações diferentes. A tempestade, ela é a mesma, chama-se o coronavírus ou Covid, que pegou todo mundo, e com ela vem os problemas econômicos, as situações difíceis, e agora nós estamos vivendo esse momento, porém, nós estamos com essa mesma tempestade, mas cada um está vivendo uma situação, um barco diferente no seu país, na sua situação, na sua localidade. E aqui nós estamos dentro dessa história de Paulo, extraindo essas lições. Então vê que a gente está de todos os lados tentando abordar lições para a gente caminhar com Deus na história dessa tempestade da nossa vida que está passando nesse período. E eu coloquei agora o título para a gente finalizar essa nossa pregação do naufrágio de Paulo, e a gente continua daí, mas desse período do naufrágio eu encerro hoje eu coloquei assim, ecos do Salvador. Por quê? É o que eu vejo. E eu creio que quando a gente entra, por exemplo, nesses próximos versos, eu creio que nessa altura da viagem, após aqueles homens terem passado juntos por tantas adversidades, fome, imagina, aqueles homens saíram lá de Cesareia e foram passando por todos aqueles lugares, enfrentando tudo aquilo. Já se passaram 14 dias aqui agora, que eles saíram de Creta, e eles já estão fora do período de viagem. Lembra de tudo isso que a gente falou? Então eles estão enfrentando frio, estão enfrentando medo, falta de esperança. O dono do navio perdeu praticamente tudo, ele está tentando salvar o último que resta do navio, mas ele sabe que ele vai encalhar o navio na praia. Não é a condição perfeita para o navio estar. E esses homens, nesse período todo, eles se ajudaram mutuamente. Todos se auxiliaram uns aos outros, provavelmente em tudo. Não tinha prisioneiro, soldado, centurião, pregador, não tinha o capitão do navio, não tinha o dono do navio. Todo mundo ali procurou ajudar no físico, naquilo que precisava ser feito para as condições do navio. Põe âncora, tira âncora, joga coisa fora, arruma aqui, aperta ali, vem me ajudar. E todos estavam vivendo esse momento para aliviar, por exemplo, o peso do navio. Aí eles comeram juntos, Paulo parte o pão, reanima todo mundo, Deus está ali operando. Com certeza, esses homens também nesse momento, eles tiveram tempo para ouvir as histórias uns dos outros e fazer parte um da história do outro, porque você está sozinho num barco. Hoje a gente vive isso, a gente está com a nossa família, a gente ouve histórias. Eu como pastor acompanho alguns problemas, algumas situações de irmãos que estão vivendo. A gente vai se tornando mais íntimos, a gente vai vendo pessoas que estão passando por problemas, as pessoas que trabalham com assistência social ou que estão prestando serviços, por exemplo, para os velhinhos, ou que estão tendo contato com outros lugares. A gente vai ganhando mais um pouco de intimidade na história de cada um, e a gente acaba olhando para a história agora de Paulo, vendo que esses homens tinham tudo para se tornar mais próximos. Afinal, nós enfrentamos o pior juntos, enfrentamos uma situação difícil. Mas aqui eu quero trazer uma observação. O ser humano, irmãos, ele é complicado. A gente escuta, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar, mas não esquece que há uma complicação, é o ser humano.
o ser humano, ele às vezes, ele vem carregado de tantas coisas no decorrer da sua vida. E às vezes a gente pensa que porque a gente está passando por esse período, a humanidade vai sair outra humanidade depois. Eu acredito, e falo isso com todas as letras, eu acredito que o Espírito Santo de Deus e que Deus realmente ele transforma uma pessoa totalmente. Eu acredito na atuação de Deus eminente, na atuação de Deus na transformação do indivíduo. Agora, o ser humano, ele é complicado, e a gente vai ver aqui na sequência. Olha, os soldados, a situação é difícil, versículo 42, resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Você consegue imaginar, depois desses homens todos estarem passando toda essa situação difícil, todo mundo no barco, não tinha cargo no barco, todos eram sobreviventes, lembra? Eu já falei disso. Todos tinham se tornado uma só coisa dentro daquele barco, sobreviventes. E aí a gente olha esses soldados agora que vêm temendo que os presos se lancem ao mar e fujam. Eles agora resolvem, vamos matar, pelo menos a gente elimina esse problema. Então eu esqueço de tudo que eu já vivi com esses homens, que eles ajudaram a gente a aliviar o navio. Eu não lembro mais nada. E até de certa forma é compreensível, porque se você estuda, por exemplo, a história do Império Romano, por exemplo, até o início da igreja, dentro desse quadro do Império Romano, a gente está falando isso aqui, esses homens, eles eram homens treinados praticamente para cumprir as ordens do governo do imperador romano. E estes homens, eles matavam a sangue frio, a sangue quente, toda temperatura de sangue eles matavam. Eles tinham realmente um senso de cumprir as ordens do imperador. E a gente sabe que até haviam requintes de crueldade no que se diz no quesito de jogar punições, por exemplo, para cumprir as leis dentro do Império Romano. Então esses homens sabiam também que a lei romana poderia ser dura para eles também. Então há aquele lance de falar, puxa, mas se eu ajudar e deixar esses homens fugir, provavelmente eu vou ser punido por ter deixado esses homens escapar, porque eu sou um soldado romano e não devo deixar isso acontecer. Então é melhor que eu mate eles e informe, olha, eles iam escapar, então vamos matar ele agora. Então, porque a punição do soldado, alguns historiadores dizem que a punição que o soldado que deixa o seu preso escapar, ele morreria do que o preso deveria morrer. Então vê que aqui a situação é complicada. E é interessante isso, porque se você volta lá em Atos 16, no capítulo 27, você vai ver, por exemplo, o carcereiro. Lembra da história de Paulo e Silas? Quando Paulo e Silas estão na prisão lá em Filipos, e aí eles à meia-noite começam a adorar a Deus e louvar o Senhor, e aí o cárcere ele é aberto. O que acontece? O carcereiro, ele acordou vendo que as portas estavam abertas da prisão, ele desembanhou a espada para matar, para se matar, não é? Porque pensava que os presos haviam fugido. Ele sabia, puxa, deixei o preso escapar, o imperador ou o procônsul aqui vai me matar, o governador vai me matar. Não tem como, eu estava aqui com o objetivo de segurar esses presos. Então vê, era uma condição normal da vida desses homens, e hoje a gente vê o mundo, as vidas de muitas pessoas, eles estão ainda nessa condição normal de viver, às vezes dentro de ambientes complicados. Agora, era como esse sistema funcionava, e aqui esses soldados, eles estão apenas reagindo da forma como eles estavam acostumados a fazer, sem compaixão. Lei é lei, vamos aplicar a lei. Só que há uma coisa, versículo 43 na parte A do versículo. Mas o centurião, Atos 27, 43, queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Vê que já desde o início dessa história, desde o contato desse centurião com Paulo, ele tinha sido de boa vontade para com Paulo. A gente vai percebendo isso na história. Paulo cai na graça desse centurião. E esse centurião romano, que toma conta dessa guarda, trata para Paulo com bom coração. É Deus operando, ele cai na graça. E agora a graça se espalha para todo mundo. Vê que Paulo é um agente dessa graça de Deus, que a manifesta também para os outros presos. O centurião, ele toma um posicionamento interessante aqui. Porque agora o que ele vai fazer? Ele ordena o quê? Então ordenou, a parte B do versículo 43, aos que sabiam nadar, que se lançassem primeiro no mar, em direção à terra. Ele falou, deixa quem sabe nadar
manda nadar, os soldados vão obedecer. O centurião é mais ou menos assim: eu assumo a responsabilidade. O que leva esse homem a assumir a responsabilidade? Primeiro, o impacto de ter um homem de Deus na vida dele. Eu vejo, como eu já vejo a história de muitos outros homens do Império Romano que foram tocados pela presença de um homem de Deus e pela presença de Deus. Eu vejo esse homem aqui sendo tocado pelo papel de um cristão dentro de um contexto, dentro do mundo. Eu e você somos cristãos. Qual tem sido o impacto que nós temos causado na vida das pessoas? Qual tem sido o impacto? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Porque às vezes eu me concentro só naquilo no meu círculo. Mas eu não assumo o meu papel de cristão. Eu não pergunto para Deus porque eu acho que o que eu estou fazendo ele é suficiente. Mas Paulo aqui, ele se deixa ser usado para Deus. E por causa disso, a graça de Deus se estende até para aqueles homens. E eles não são mortos. E aí o centurião dá as ordens aos soldados, que quem soubesse nadar, nadava. Agora veja a outra parte que é interessante, versículo 44, que é o último versículo. Os outros teriam, quem não sabia se nadar, quem não sabia nadar, deveria salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma todos chegariam a salvo em terra. Mais uma vez, eu volto a lembrar que Deus havia dito que ninguém se perderia. E eu olho para isso, 276 pessoas. Algumas dessas pessoas, eu não sei quantas, não diz quantas, se é metade dessas pessoas, se eram 10 pessoas, 20 pessoas, de 276 não dá, não fala o número de pessoas que não sabiam nadar. Mas eu vejo o controle de Deus aqui. Até aqueles que não sabiam nadar iriam se salvar de alguma forma. Deus provê na vida desses homens até destroços de navio, para que eles se agarrassem e pudessem chegar à praia. Isso é tão interessante que me veio à mente algumas coisas que eu fiquei pensando. Por exemplo, quando eu vou para a praia, a minha esposa ela não sabe nadar. Então eu sei que chegou a uma altura para ela que bateu tipo para cima da cintura, ela já fica desesperada. E se vai para um lugar mais alto, e isso é com todo mundo, ela é um exemplo de uma pessoa que não sabe nadar, tem medo da água, de afogar. Só que veja só, uma vez eu estava com a minha esposa num lugar, estava eu, o meu priminho e ela numa prancha, a gente estava numa água bem calminha, bem tranquila em Portugal, numa lagoa que se forma, e de repente eu estava no raso, e de repente abriu um buraco assim no chão do nada e ficou, eu não senti o pé. E ela estava confiando em mim. E eu falei, não estou sentindo o pé. Na simples palavra que eu disse para ela, Rose, eu não sinto meu pé. Ela já se desesperou. Ela estava tranquila, porque eu estava com o pé e ela estava só com o pé solto. Ela e o menininho do meu priminho. E foi o quê? Um buraquinho de nada, de coisa de 1 metro. E já a 2 metros já era a parte da praia. Era uma montanha que descia assim, tinha um casal sentado. Irmãos, travou todos os 3 lá. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei num desespero, porque eu estava com a minha esposa, ela se desesperou e eu falei, não posso soltar. E eu tive que pedir ajuda, porque nós ficamos 3 presos ali naquele 1 metro praticamente. O homem só estendeu a mão assim e me puxou. E nós viemos então, eu já senti o pé de novo. Era um buraco de mais ou menos 1 metro. E já eu fico imaginando, isso é o que me veio à mente, o que deveria ter sido para esses homens e como Deus está ali trabalhando em tudo, providenciando as coisas. E esses homens então vão pegar essas tábuas e vão levar. Como Deus, Ele hoje continua da mesma forma, gerindo a nossa vida dentro da nossa dificuldade, de tudo que a gente vive. Deus é tão maravilhoso e somente Deus mesmo, só essa maravilhosa mente do nosso soberano que pode nos ajudar nessas diversas situações que estão por detrás do que a gente vive. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa companhia e a companhia ela sempre estava passando por dificuldade, ia todo mundo sendo demitido, mas Deus continuava cuidando de mim, porque eu tinha casado fazia pouco tempo. E depois a gente teve o nosso filho e a gente estava construindo a nossa vida nos primeiros anos de casado e aquele era um bom trabalho, eu trabalhei 10 anos. E eu me lembro que todas as vezes falavam assim, esse departamento vai encerrar,
esse departamento vai acabar. E um diretor chegava e falava, olha, arruma um trabalho para o André em outro departamento, eu ia para outro departamento, do outro departamento eu ia para outro departamento. E 10 anos Deus cuidou de mim, mesmo todas as sextas-feiras, muitas vezes, a cada período, por causa da crise no Brasil, ele falava, hoje vai ter corte. Eu ficava desesperado, ai meu Deus, vou perder meu emprego, é um emprego bom, como é que eu vou fazer? E Deus cuidou de mim todo aquele tempo. Do mesmo jeito, terminava o departamento ou me mandava para outro lugar, eu sempre ficava, Deus estava cuidando de mim, Deus estava ouvindo as minhas orações. E Deus cuidou de mim até hoje, mesmo das dificuldades todas que eu passei. Ao ponto final, que eu mesmo cheguei para a empresa e falei, olha, eu estou pedindo a minha conta, ganhei todos os meus direitos na empresa, porque eu morava no interior e já estava sendo muito difícil para mim viajar para São Paulo todos os dias com a minha família. Mas Deus me sustentou 10 anos, Deus me sustentou mais 10 anos depois, Deus se sustentou até hoje. Olha quantos anos se passaram. E Deus está cuidando de todos nós. E a palavra que mais aparece aqui eu encerro. Se você olhar, por exemplo, para o versículo 20, você vai ver a palavra salvamento. Eles tinham perdido as esperanças de salvamento, de salvar. E a palavra no grego aqui ela é tão interessante que para esses versículos que eu vou ler, ela tem essa conotação. Que é, no sentido do grego, a salvação é salvar, resgatar. Salvação, isso é, no caso aqui, o resgate de Deus, que livra da destruição e traz para a segurança. E é usada também essa palavra aqui, que vai aparecer na sua Bíblia e na minha, para bem-estar, para prosperidade, para libertação, para preservação, para salvação e para segurança. Esses homens haviam perdido totalmente qualquer esperança de salvamento no versículo 20. Eles haviam perdido a esperança de resgate. Mas nós vemos, por exemplo, no verso 31, Paulo então disse ao centurião, não deixe esses homens sair do barco para que vocês possam se salvar. Esses marinheiros precisam, a palavra de novo é aqui, para que vocês possam ser resgatados e salvos do perigo e segurança. Ou no verso 34, quando ele diz assim, mas o centurião, para poupar, no sentido de salvar ou livrar, a gente pode substituir a vida de Paulo, todos os outros são libertos, são salvos também. Vê que a palavra salvação aparece em todo lugar. E aqui nós vemos Deus trazendo, outra palavra relacionada do grego, trazendo salvando no nosso caminhar, no nosso dia a dia, trazendo do perigo para completa segurança. Ou como por exemplo no versículo 44 que nós lemos, os outros teriam que se salvar em tábuas, em pedaços do navio, e dessa forma todos, a Bíblia diz e encerra no versículo 44, chegaram a salvo. Novamente a mesma palavra, que é completamente entregues a salvo, desde o início até o final. Deus estava cuidando. E aqui eu concluo essa linda passagem de Lucas, porque Lucas ele tem o Evangelho de Lucas, que eu gosto muito, e tem Atos, que é o primeiro tratado. Se você for lá no início, você vai ver quando Lucas escreve, que ele fala do primeiro tratado e ele fala do segundo tratado, o segundo escrito dele, que é Atos. Então, tanto Lucas, quanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Atos, no livro de Atos, você vai ver Atos dos Apóstolos sendo realmente sobre a salvação de Deus. E em Lucas 19:10, que é o tema central, que trata ali, é um versículo central do que realmente o Evangelho de Lucas, por exemplo, diz, que é quando tem aquela história de Zaqueu que você conhece, que ele sobe na figueira brava e Jesus estava entrando na cidade, e aí Jesus fala, desce Zaqueu, que eu vou estar contigo, vou jantar contigo hoje na sua casa. E Zaqueu leva então Jesus para sua casa, e aí Zaqueu é totalmente tocado. Enquanto muitos reclamavam naquela ocasião, Zaqueu ele olha para Jesus e diz, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse assim, hoje houve, aqui a palavra, salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E aí novamente ele termina no verso 10, o que é o tema central do livro, do Evangelho de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus ele veio na vida das pessoas transformando o seu dia a dia,
transformando a sua perspectiva, transformando a mentalidade daqueles que serviam para o serviço. E em Atos, Lucas continua na mesma direção. O Espírito Santo de Deus está atuando na vida de todos nós, para que nós possamos servir como instrumentos vivos nas vidas das pessoas que precisam. E Deus, Ele está atuante em todos nós. Irmãos, vivemos um tempo de dificuldade. Talvez você está numa luta difícil hoje no que você está vivendo. Talvez você está hoje numa situação complicada. Algumas pessoas não sabem como vai ser para o futuro. Algumas estão aguardando alguns posicionamentos. Outras pessoas vão passar por cirurgias porque as coisas começam a ser retomadas. Outras pessoas veem a maldade que existe por aí, que acabam atingindo suas famílias, mas em tudo isso nunca se esqueça que a tempestade pode ser grande, os momentos difíceis podem ser grandes, mas mesmo aqui nessa história que a gente viu tanta dificuldade, um homem de Deus não perdeu a perspectiva, um homem de Deus não deixou que fosse abalada a sua vida e manteve seus olhos no alvo que é Deus, que é Cristo, e seu coração totalmente pronto para que essa luz de Cristo brilhasse. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está por todos os lados aonde você estiver, carregue essa bandeira do Evangelho, seja realmente essa luz de Cristo, é o que Ele mesmo fala, eu vim para buscar e eu vim para salvar. Seja você um instrumento dessa busca de Deus e dessa salvação de Deus, para que as pessoas realmente possam chegar do outro lado. E se necessário for, se agarrar em tábuas, se necessário for, se agarrar no resto do navio que está sendo arrebentado. Agarre-se confiante de que Deus vai te levar para o lugar certo, para a praia. E esses homens então no versículo 20, no capítulo 28, uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta, e os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade conosco, que é o versículo 2. Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estavam chovendo e fazia frio. Ensopados, exaustos, mas agora pisando em terra seca. Foram bem recebidos e ali então eles agora estão sem o navio, sem as coisas, sem nada, mas com a sua vida intacta. Não sabemos os resultados desse momento que nós vivemos a nível do nosso conhecimento, mas temos certeza de que Deus está com tudo sob controle. E nós colocarmos o nosso coração em Deus, nós vamos estar descansados. E se nós falarmos para o Senhor, trabalhe em nossa vida, com certeza Deus vai cuidar de nós. E eu queria encerrar essa pregação cantando uma canção que eu gravei, essa canção já antes. E essa canção, o título dela em inglês é How Great Thou Art, ou Quão Grande És Tu. Realmente, o nosso Deus é grande. Eu queria que você cantasse, que você ouvisse, que você participasse dessa canção, sabendo que Deus, Ele realmente nos ama. E Deus, Ele cuida de nós. Que Deus possa cuidar da sua vida. E nós já voltamos para fazer uma oração e encerrar esse culto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu.
mundo pra salvar. Na cruz vertendo teu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Obrigado, Deus, por essa maravilhosa graça e pela sua salvação. Amém. Amém. Nós chegamos então ao final. Espero que você tenha gostado desse nosso culto, que esse culto tenha servido de bênção para vocês. E essa história, não é, do naufrágio de Paulo, semana que vem nós vamos continuar um pouco mais aprendendo de Paulo também e entrando em outros temas, não é, nesse tempo em que nós estamos vivendo, de ainda não termos muitas direções de como vai ficar, por exemplo, para nós aqui em Londres, e continuamos então nesse momento. E eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre os governos. Deus, eu quero agradecer por cada vida que nos assiste nesta hora, Senhor. Pai, ouvimos a Tua palavra e eu acredito que extraímos muitas lições aqui, Senhor. Extraímos lições que não foi uma historinha, Senhor, um conto, mas na verdade uma realidade que homens enfrentaram, pessoas que conheciam o Evangelho e pessoas que não conheciam o Evangelho. Assim como hoje também nós enfrentamos uma realidade. Pessoas que conhecem o Evangelho da graça de Cristo e daquelas que não conhecem, Deus. E nisso, Senhor, nós queremos te pedir, o Senhor cuide da nossa vida, o Senhor nos dê direção para que nós possamos continuar dentro do centro da Tua vontade, cumprindo o Teu chamado, Senhor. E queremos estender a nossa oração agora nesse nosso chamado
de orar uns pelos outros, pedindo pelas famílias que nos assistem em todos os lugares, Senhor. Pai, que cada família dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, do lugar da onde ela pertence, ela possa realmente estar sendo amparada, estar sendo cuidada, não só pela igreja, mas também pelo Senhor. Que ela possa, Senhor, estar vivendo um momento de paz, um momento de confiança em Ti, mesmo nas dificuldades, Deus. Abençoa as igrejas ao qual os nossos irmãos fazem parte. Cuida desses pastores ao qual cada um está atrelado e está ligado, Senhor. Pai, seja em qualquer lugar, abençoa essas igrejas, abençoa esse momento, que é um momento difícil para todo mundo. A igreja sofre também, Senhor. Os membros sofrem, Senhor. Os pastores sofrem, Senhor. Os obreiros sofrem, todos nós sofremos. Os trabalhadores sofrem também, Senhor, por causa de todas essas inseguranças e incertezas. Mas queremos, Deus, te pedir, cuida de nós, Deus. Estamos, Senhor, para viver uma nova reabertura, por exemplo, aqui em Londres. Cuida dos irmãos que têm seus negócios, Deus. Protege, guarda, dá direção, Senhor. Traz orientação, Senhor. Assim como nessa situação difícil que Paulo vivia aqui, traz, Senhor, dentro do momento de cada um, uma orientação. Traz, Senhor, força e segurança para os irmãos que têm que passar, talvez, por situações difíceis, seja em cirurgia, ou que estão, Senhor, talvez internados, ou que estão com parentes, pessoas que estão passando dificuldade na sua vida. Cuida de cada um. Guarda, Senhor, cada coração, cada casa, o marido, a esposa, os filhos, Senhor. Guarda os nossos velhinhos, Deus. Guarda as nossas crianças, os nossos filhos que estão em casa, que não estão indo na escola. Guarda e livra eles de todo o mal, de toda seta do inimigo que tenta entrar, Senhor, e roubar, Senhor, a mente, Senhor, dessas crianças. Deus, eu quero te pedir pelos trabalhos dos meus irmãos. Quantas pessoas estão com seus trabalhos em risco, Deus. E sabemos que não é nem pelas vezes a maldade das empresas ou dos patrões, é pela circunstância do momento, porque muitos dos nossos irmãos são patrões, têm os seus negócios e não estão conseguindo talvez fazer negócio. E outro, por sua vez, está vivendo um momento muito bom nos seus negócios. Que o Senhor possa cuidar e dar estrutura, Senhor, para todos em todas as áreas. Cuida dos nossos parentes aonde eles estiverem, Senhor. Das nossas famílias aonde eles estiverem, Senhor. Guarda, Senhor, livra eles de todo mal. O Brasil que vive esse momento agora, Pai, difícil, cuida do Brasil, cuida das nossas famílias lá, Senhor. Temos irmãos que é do Equador, da Colômbia, Senhor, de outros lugares. Cuida, Senhor, desses irmãos que têm seus parentes, Senhor, talvez nos Estados Unidos, em Portugal, ou em qualquer lugar da Europa. Cuida, Senhor, guarda, Pai, guarda, Senhor, no Sri Lanka também, que temos irmãos lá, Senhor, Pai, seja na África, onde estiverem, Senhor, guarda cada um, Senhor, e dá orientação aos governos, ao nosso governo aqui no Reino Unido, Deus, dos governos, Senhor, da Europa, dos governos da América do Sul, da América, Senhor, e em todos os lugares. Guarda, Senhor, nos dá direção. Te pedimos, Deus, precisamos muito. Temos um alvo a seguir e às vezes os ventos contrários não nos deixam chegar naquele alvo, Deus. Por isso, guarda, Senhor, cada um de nós, aos irmãos que se encontram nesse momento desanimados, aos irmãos que se encontram nesse momento com o seu emocional abalado, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, Teu Espírito Santo continua trabalhando, traz ânimo, Deus. Traz, Deus, algo que nos faça despertar e entender que o Senhor está olhando por nós, Deus. Que nós possamos entender que o Senhor continua trabalhando em nós e que nós precisamos ser realmente deixados trabalhar por Ti, Deus. Nós não estamos prontos, nós estamos sendo trabalhados, Deus. Até que um dia nós possamos estar contigo na glória. Eu quero te pedir, Senhor, guarda cada um dos meus irmãos. Guarda a vida deles, as decisões, tudo que eles têm para tomar, Senhor. Guarda as famílias, tira as desavenças das famílias, Deus. Pai, tira as desavenças que porventura venham se encontrar, Deus. Eu quero te pedir, Pai, ouve esse nosso momento de oração, Senhor. E que nós possamos colocar, Senhor, realmente as nossas vidas. Guarda essa igreja, Senhor. Guarda a igreja dos ingleses também, Senhor, nessa terra. Guarda a vida deles. Guarda lá o projeto no Brasil, o projeto Barnabé. Vai, guarda a vida dos irmãos que contribuem com o projeto Barnabé, Senhor, também. Guarda a vida de cada um deles, Deus. Pai, que possamos continuar firmes no propósito, no nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Que
Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, guarda cada família. Amém, Senhor. Fica na paz e até semana que vem para estarmos juntos. Deus abençoe cada um.